Voltando a Shijima, vemos ele utilizando todas as suas forças para seguir aquele caminho descendo as escadarias. O cavaleiro dizia: Atena, nós conseguimos atravessar a casa de peixes e agora vamos rumo à casa de Aquário. Mistória de Aquário é o homem mais nobre do santuário. Ele nos ajudará sem dúvida nenhuma. Até lá, resista, por favor. Nós já estamos chegando à casa de Aquário. Shijima avista a casa zodiacal protegida por Mistória. E ao adentrá-la, ele chama pelo cavaleiro. Mistória, ei Mistória, você está aqui? E de repente o cavaleiro de Aquário aparece dizendo: Shijima, o que diabos aconteceu com você? Está com o corpo todo ferido. O cavaleiro de Virgem responde que não há tempo para os detalhes. Eu confio a você, esta Atena. Temos pouco tempo para agir devido ao veneno de Samael. E Mistória, por sua vez, fica surpreso. O que você disse? Essa é Atena. Essa garota é a deusa Atena que chegou até o santuário. E naquele momento a Atena Saori abre seus olhos e consegue avistar Yoga de Cisne completamente congelado. Ela grita pelo seu nome. Yoga foi completamente congelado e Saori também se paralisa devido a esse impactante reencontro. Esse é o triste encontro entre Yoga e Saori, e a deusa começa a chorar enquanto diz: você também foi capaz de chegar até aqui, apesar disso você... Atena começa a perder suas forças devido ao veneno de Samael, e Shijima de Virgem nesse momento gritava: Atena, por favor, resista, Atena. Mistória de Aquário faz uma observação. Parece que ela entrou em um estado de coma. Não há nada que possamos fazer para salvar esta menina. Shijima nesse momento faz um pedido. Mistória, eu te suplico, você tem que levar Atena em meu lugar até a casa de Ofilcos. A casa de Serpentário aparecerá em breve aqui no santuário, e nela Odisseus vai ressuscitar como o 13º Cavaleiro de Ouro. Nesse momento o Cavaleiro de Aquário se surpreende e diz: a casa de Ofilcos, o que você disse? O falecido Odisseus irá reviver? Shijima revela que não há tempo para uma explicação mais detalhada, mas Odisseus é o único que pode curar o veneno de Samael que está no corpo de Atena. Mistória então responde: Shijima, mesmo que eu acredite em você, não posso sair deste lugar. As forças de Hades podem vir atacar a qualquer momento. Além do mais, não estou seguro de que esta menina seja realmente Atena. O Cavaleiro de Virgem então se pronuncia: eu posso te assegurar colocando minha vida em risco. Essa menina é a Atena que veio do futuro. Por isso, Mistória, eu te suplico, aconteça o que acontecer, leve a Atena para a casa de Ofilcos. E nesse momento o Shijima perde suas forças e então cai no chão. Mistória grita para o Cavaleiro de Virgem: deve ter lhe custado muito para ter chegado até aqui. Ah, como um cavaleiro do seu nível, Shijima, pode estar tão exausto. Será que essa menina realmente é a deusa Atena? E de repente Mistória sente um ar congelado que afeta o seu braço. Ele, desesperado, dizia: mas como? Minha mão esquerda ficou congelada de repente, o que isso significa? E ao olhar para trás, o Cavaleiro de Ouro avista Yoga de Cisne. Ele então perguntava: miserável, como foi capaz de se descongelar? O Cavaleiro de Bronze responde que pode escapar de um ar congelado daquele nível, e Mistória não entende muito bem, parece que não é um cavaleiro qualquer. O Cisne então continua seu raciocínio: deixando isso de lado, eu pude escutar a maior parte da conversa de vocês, quero que me entregue a Atena, essa menina é a nossa Atena. E Mistória então responde que não teria problema em entregá-la, se não fosse Shijima tê-la confiado a ele. Então assim, não irá entregá-la tão facilmente. Yoga então dizia: parece que não tenho tempo a perder, por isso não posso responder às suas perguntas agora. Se não me entregar a Atena, terei que tomá-la à força de você. E Mistória pergunta se Yoga disse mesmo que a tomará à força. Quero ver você tentar. Se for capaz de me derrotar, deixarei que você leve essa menina. Yoga pede para que seu adversário não se arrependa depois. E Mistória fala que um cavaleiro de ouro nunca quebra a sua promessa. Sendo nesse caso, Yoga parte para o ataque. O Cavaleiro de Bronze já começa disparando seu pó de diamante. Porém, Mistória com apenas uma mão segura aquele ataque. Yoga fica surpreso. Mas como? Você foi capaz de deter o meu pó de diamante sem nenhum problema? Era de se esperar do meu antecessor. E Mistória nesse momento se pronuncia: eu entendi agora a razão pela qual você foi capaz de se descongelar. Você também utiliza o ar congelado, não é mesmo? Porém esse ar congelado é muito fraco. Um verdadeiro ar congelado é como esse aqui. Observe isso, a técnica mais poderosa de Aquário, a execução Aurora. E naquele momento o Cavaleiro de Aquário dispara seu ataque, porém ele se surpreende com o que acontece.
Yoga de Cisne, com suas próprias mãos, consegue deter o ataque supremo de Aquário. E Mistória não conseguia acreditar. Não pode ser. Foi capaz de deter minha execução Aurora. Este rapaz é realmente um cavaleiro de bronze. Yoga então responde: foi por isso que eu disse que vim do futuro. Uma técnica nunca funciona contra um cavaleiro 2 vezes. Mistória tem uma pergunta. Então me diga quem foi o homem que lhe mostrou esta técnica pela primeira vez. E a resposta de Yoga foi o seguinte: o homem responsável por me mostrar essa técnica foi meu falecido mestre Camus de Aquário. Mistória: Camus é o seu sucessor no futuro. Somos levados agora até a casa de Capricórnio e vemos algumas serpentes caídas no chão. O cavaleiro de ouro Iso de Capricórnio dizia: de onde será que estão saindo tantas serpentes dentro do santuário? Nunca havia acontecido algo assim antes. E tampouco tive notícias de Shijima desde então. O que diabos está havendo? Fiquem fora do meu caminho, suas serpentes. Sofram com a sua decapitação. E Shijima, o que será que aconteceu com você? Voltamos então à casa de Aquário e Mistória falava: Camus, quer dizer que esse homem será o cavaleiro de Aquário daqui a mais ou menos 200 anos? Então isso quer dizer que você é o sucessor do meu sucessor? Yoga responde que é o que parece, mas Mistória continuava: então me responda uma coisa, o que é o zero absoluto? Yoga sem hesitar responde: é uma temperatura de 273,15 graus abaixo de zero. Absolutamente todas as coisas congelam abaixo dessa temperatura. Mistória nesse momento dizia: para congelar a armadura de Aquário que uso, é necessário zero absoluto. Caso contrário, será impossível de você me vencer. Yoga, será que você pode vencer? E o Cavaleiro de Cisne diz que se for o desejo do aquariano, ele o fará. Mistória fala então que muito bem, quero ver você congelar esta armadura. Se conseguir, o reconhecerei e lhe entregarei a Atena. Mas se não o fizer, desta vez não irei me conter e acabarei com você. Yoga fala que está preparado para morrer desde o início e Mistória se prepara, então receba isso. Naquele momento ele também se surpreende, mas o que? Essa pose? Olhando à sua frente, Mistória se depara com Yoga que se encontrava na pose da execução Aurora. O Cavaleiro de Aquário enfurecido então gritava: não seja idiota, a execução Aurora é a técnica mais poderosa de Aquário. Realmente acha que um mero Cavaleiro de Bronze será capaz de imitar ela? Yoga, porém, responde: eu não irei imitá-la. Esse é o precioso legado que tenho de meu mestre Camus. Naquele momento as duas execuções Aurora se chocam. Yoga e Mistória medem suas forças. Quem terá o ar mais congelante? A técnica do ar congelado que foi herdada de seu mestre Camus. Este ataque cheio de vontade e orgulho será capaz de alcançar Mistória. Na casa de Capricórnio, cercado pelas serpentes decapitadas, Iso se perguntava: o que? O que foi essa onda de energia que acabo de sentir vindo da casa de Aquário? Isso parece o choque de duas auras congelantes equivalentes. O que está acontecendo na casa de Aquário, Mistória? Além do mais, sinto uma estranha energia se aproximando, tanto de cima quanto de baixo. Será que por acaso, neste santuário, está acontecendo algo que está além do imaginável? Aquelas eram as palavras de preocupação vindas do Cavaleiro de Ouro Iso de Capricórnio. E voltando à casa de Aquário, vemos Yoga de Cisne e Mistória de Aquário, ambos em posição de ataque cercados pelos cosmos congelantes. Naquele momento, o Cavaleiro de Ouro perguntava: Yoga, o que foi que seu mestre Camus te ensinou? Responde, Yoga. E o Cavaleiro de Bronze então se pronuncia: ele me ensinou a ser frio, sempre ser frio para derrotar meu inimigo. Mistória queria saber por que o Cavaleiro não cumpriu com esse ensinamento, porque você não me atacou com todo o seu poder. E Yoga então dizia: depois de tudo, eu não pude fazê-lo, não posso fazer uma coisa tão terrível com o meu antecessor. Mistória, com um olhar sério, chama o Cavaleiro de imbecil. Se não puder ser frio contra o seu inimigo, isso causará a sua morte. Yoga responde que entende tais palavras e sem forças cai no chão. Mistória, vendo aquilo, dizia: sem dúvidas, este homem realmente domina o ar congelado em seu ponto máximo. Esse que é capaz de destruir até mesmo uma armadura de ouro, o zero absoluto. Mistória reconhece a força do cisne, e naquele momento a armadura de ouro de Aquário se congela completamente.
De joelhos, o Cavaleiro de Ouro revela: se Yoga tivesse agido de maneira completamente fria, nesse exato momento eu teria sido derrotado. Esse homem à minha frente não merece morrer, mas sem dúvidas o destino de Aquário é agir de maneira fria. Permita-me então dar o golpe de misericórdia. Naquele momento, Mistória ergue sua mão, porém ele se vê cercado por inúmeras serpentes e se perguntava: mas o que? E estas serpentes, desde quando estão aqui? Mistória fica preocupado com Shijima, que estava no chão junto de Atena, e as serpentes se aproximavam deles. Rapidamente, com apenas um dedo, o Cavaleiro de Aquário consegue congelar aquelas serpentes que se quebram. E o Cavaleiro de Ouro se levanta e continua assim preocupado com seu amigo Shijima de Virgem. Naquele momento, observando aquela menina, o Cavaleiro de Aquário se lembra das palavras do virginiano. Mistória lhe confia essa menina, que é Atena. As serpentes se aproximavam também de Yoga, que estava desacordado. Mistória também salva o Cavaleiro de Bronze e ele segura Yoga e pede para que viva, passando assim um pouco de seu cosmo para o Cavaleiro de Cisne. Yoga começa a acordar e o Cavaleiro de Ouro dizia: parece que você recobrou a consciência. O Cavaleiro de Cisne perguntava por que Mistória o ajudou, e o Cavaleiro de Aquário então responde: não é que eu queira te salvar em particular, mas tenho algo que quero que faças por mim. Yoga pergunta o que seria, e naquele momento Mistória pega em seus braços a deusa Atena. Ele confia a deusa ao Cavaleiro de Bronze. Essa menina é algo muito importante que Shijima me confiou, agora eu a confio a você. Yoga pergunta se então o Cavaleiro de Ouro agora o reconhece, e o aquariano responde: não foi você mesmo quem conseguiu congelar a minha armadura dourada? Eu não posso sair daqui, então vá agora, Yoga. Escute, Izo de Capricórnio, que se encontra na próxima casa, é um homem que domina o Bushido japonês. Não te deixará passar por motivos superficiais. Para que ele aceite, deverá arriscar a sua própria vida, mais do que arriscou aqui comigo. Então vá. Yoga então acata as palavras de seu antecessor e então parte em direção à casa de Capricórnio. Mistória que ficava dizia em pensamento: eu lhe peço, Yoga, você é aquele que herdará Aquário no futuro. Sem dúvidas, a casa de Ofiucos aparecerá logo. Isso significa que Odisseus reviverá como 13º Cavaleiro de Ouro, se o que diz Shijima for verdade. Porém, o que é essa estranha energia que sinto emanando destas serpentes, as quais falam serem os seres mais nobres do santuário? A partir de agora, de que lado devemos ficar? Do lado de Odisseus ou do lado de Atena? Mistória então se assusta, já que as serpentes voltam a cercá-lo e partem para o ataque. Porém, com seu poderoso cosmo e ar congelante, ele dispara o ataque turbilhão de gelo, conseguindo assim congelar e destruir aquelas serpentes. Mistória então chega à conclusão de que, de toda maneira, a resposta virá muito em breve, quando a casa de Ofiucos aparecer neste santuário. Nesse momento, somos levados até a casa de Libra e vemos Tema de Pégaso no chão. Ele se levantava vagarosamente e Tema se assusta ao ver Shun caído e então tenta acordá-lo chamando por seu nome. O Cavaleiro de Andrômeda se levanta e diz que não está vendo o mestre ancião. Tema fala que não o encontrou em nenhum lugar. Shun fica com medo. Não pode ser. Será que ele realmente está indo tomar a cabeça de Atena? Tema tinha um mau pressentimento. De qualquer maneira, temos que nos apressar. Os dois Cavaleiros de Bronze correm em direção da próxima casa. Porém, de repente, Shun sente algo. O Cavaleiro de Pégaso pergunta o que seria e o Andrômeda responde: eu acabo de notar. Quanto tempo se passou desde que cheguei até aqui? Sinto que se passaram 2 dias. Porém, Tema responde dizendo que sente que se passaram apenas algumas horas. Porém, Shun fala sobre a posição do Sol. O Sol não se moveu desde que ele chegou naquele santuário. Tema fica igualmente surpreso. Ele diz que isso é muito estranho, mas era verdade. O que será que está causando tudo isso? Voltamos até a casa de Leão. Vemos Golgi, Deftou e Kaiser, que dizia: Contador da Morte, não acha que está acontecendo algo estranho? Não somente nessas 12 casas, mas em todo o santuário inteiro. Deftou então responde: eu também sinto isso, algo não está normal. E de repente ele se assusta. Mas o que? O que houve com o Sol? Shiryu também tinha dificuldades em sua jornada. Ele dizia: que estranho, eu não consigo chegar até a casa de Escorpião, eu vejo sempre a mesma distância, é como se a minha percepção de tempo tivesse sido alterada completamente. E o que será que houve com o movimento do Sol? De repente, Xion de Ares, na primeira casa zodiacal, percebe
que o Sol havia se movimentado de maneira completamente estranha. O Sol ele está se movendo de uma forma que não é comum. Na casa de Aquário, Mistória dizia que não é somente o Sol, também seria a Terra, assim como o resto das estrelas. Todas as órbitas que formam parte da Via Láctea estão começando a se alterar. E na casa de Gêmeos, Abel se pronunciava. Com uma risada ele começa a falar. Isso é muito interessante. Não só sinto neste santuário, sinto que no universo inteiro está começando a ter algo extraordinário. Haha, isto sem dúvidas é uma dádiva dos deuses. Aproveitarei esta oportunidade para me apoderar do santuário. E Dogo, que trajava sua armadura de ouro de Libra, subia as escadarias das 12 casas. Ele dizia: "Ah, não pode ser. Tal como Suikyo previa, algo extraordinário está se tornando realidade. Depressa, devo matar Atena o mais rápido possível. Caso contrário, tudo entrará em colapso." Na casa de Capricórnio, Izo se perguntava o que está acontecendo com a Terra, e de repente uma serpente fala com ele. Izo, me escute. O Cavaleiro de Ouro diz que ao que parece ainda resta uma serpente, e assim se prepara para matá-la. Porém a serpente dizia: "Espere, nós somos mensageiros do grande Odisseus. Não continue resistindo." Izo, enfurecido, responde: "Seus desgraçados, esse desastre no céu é obra de vocês." A serpente fala que não sabe. "Nós viemos somente para que vocês malditos jurem lealdade a ele. Tens uma obrigação com o grande Odisseus." Izo nesse momento responde à serpente: "Eu não sei quanto aos outros Cavaleiros de Ouro, mas eu não tenho nenhuma obrigação para com Odisseus. Meu treinamento foi feito no Japão, no Extremo Oriente. Foi onde eu estudei a doutrina do Bushido." A serpente então perguntava: "Como? Bushido? O que seria isso?" Izo responde: "Esse é o caminho do guerreiro que se encontra com a morte. Quando o guerreiro está preparado para morrer e vive sua vida sem preocupações, se o seu mestre receber um insulto, seu servo compartilha a ofensa. Por meu mestre sou capaz de arriscar a minha vida a qualquer momento, e a minha mestra é Atena." Ao erguer sua mão, podemos ver a Excalibur do Capricórnio, que nesta era é simbolizada por uma katana, e a serpente não tem sequer tempo de convencer o cavaleiro, que decepa a sua cabeça com um único movimento, enquanto grita que Odisseus não é nada para ele. Naquele momento, atrás do Cavaleiro de Ouro, vemos Yoga de Cisne, que chega carregando a Atena. O Cavaleiro de Capricórnio perguntava se essa menina é mesmo a deusa Atena, e o Cisne responde que sim, é ela. O capricorniano acha aquilo um pouco estranho, afinal ela era somente um bebê quando caiu no templo acima das 12 casas. Yoga revela que, ao que parece, algo raro está acontecendo com o percussor de tempo de Atena. Izo achava que isso seria por causa de Odisseus, mas parece que não era isso. Mas não importa mais, você deve ser o homem que caiu na casa de Aquário buscando por Atena. Yoga confirma que sim, é ele. "Meu nome é Yoga, o Cavaleiro de Cisne, e venho do futuro." Izo diz que não tem necessidade de Yoga continuar se apresentando e pergunta se ele é um homem que merece confiança. "Tu deve ser o cretino que minha história da casa de Aquário deixou passar." Yoga pergunta se Izo deixaria ele passar, mas o Cavaleiro de Ouro fala que, apesar disto, ele não provou que é digno de confiança. Se quer passar pela casa de Capricórnio, primeiro terá que provar se é digno da minha confiança. Seu nome é Yoga, correto? Está preparado para arriscar a sua vida? Será capaz de morrer por esta menina? O Cisne, com um olhar sério, responde que nem precisaria falar. O Cavaleiro de Ouro então de repente dispara sua Excalibur, que passa próximo ao corpo de Yoga. Izo então o parabeniza. "Muito bem, você demonstrou estar preparado para morrer." O Cavaleiro de Cisne reconhece a Excalibur, porém ele não saiu ileso. Izo acertou múltiplos lugares do corpo do Cisne com apenas aquele ataque. E o Capricórnio ainda dizia: "O que houve? Se agir desta forma não poderá proteger a Atena." Yoga de joelhos revela que não pôde ver o seu ataque. Sua habilidade com a espada é incrível, com certeza é melhor que a do próprio Shura de Capricórnio. Izo revela que com o próximo ataque cortará o cavaleiro ao meio junto de Atena, e somente com palavras não poderá protegê-la. O Cavaleiro de Ouro parte para o ataque, porém de repente o santuário começa a tremer. Izo se contém e Ikki corria em direção à casa de Virgem. Kaiser, junto de Golgi e Deftou, permanecia na casa de Leão. O Cavaleiro de Câncer se pergunta o que estaria acontecendo, porque a terra está tremendo. E na casa de Gêmeos, Abel sorria enquanto dizia: "Primeiro um desastre no céu, e agora um desastre na terra." Xion, na casa de Ares, se perguntava se aquele tremor seria algum tipo de sinal. Já Doku e Shiryu, apesar de estarem em locais diferentes, tinham a mesma sensação.
Tema e Shun subiam as escadarias e se perguntavam o que estaria acontecendo, o que seria esse tremor. E Mistória dizia em pensamentos na casa de Aquário: está prestes a reviver o 13º Cavaleiro de Ouro. Ele está prestes a reviver Odisseus. Por acaso este tremor prevê a aparição da casa de Ophilcus? O santuário é afetado por uma série de desastres. Será que finalmente o Cavaleiro de Ouro de Ophilcus irá reviver? Vemos desordem nos céus e a terra começa a se destruir. Em meio a tudo isso, o que acontecerá com o santuário? Doku corre pelas escadarias das 12 casas enquanto diz: o tremor está ficando cada vez mais forte. Não tenho dúvida alguma que este tremor é a casa de Ophilcus que está prestes a surgir. E o que nos espera depois disso é a destruição de todo o universo. Tenho que me apressar, tenho que chegar até Atena. Será que devido a esta alteração no tempo e espaço, não importa quanto tempo passe, não consigo chegar até a casa de Escorpião? Isso é frustrante. Tema e Shun, que também se dirigiam para a casa de Escorpião, dão de frente com um desfiladeiro. O Pégaso dizia: Shun, o caminho está em pedaços. Será que foi devido ao tremor? Mas isso não é um problema para nós. Devemos ir de uma vez. Porém o Cavaleiro de Andrômeda pede para que Tema espere. Tem algo muito estranho aqui, e o Pégaso não entende muito bem, mas Shun explicava: eu posso sentir algo muito estranho no fundo deste abismo. Porém Tema fala que Shun pensa demais, e logo salta para tentar chegar a outra ponta enquanto dizia: vou provar que não tem problema algum, Shun, salte bem depois de mim. Shun gritava o nome de seu amigo que desaparece de repente, enquanto estava em pleno ar saltando para a outra ponta. Andrômeda fica sem entender o que aconteceu e então vemos Shiryu que passava pela mesma situação. Ele dizia: justo quando eu estava prestes a chegar na casa de Escorpião, o caminho começou a desmoronar. Mas isso não é tudo. Sinto que há algo muito estranho no fundo deste abismo. O que poderia ser? Sinto que se eu cair aqui seria uma queda interminável. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar com dúvidas. Não importa o que aconteça, eu não tenho alternativa senão seguir em frente. Shiryu então tenta saltar para a outra ponta, mas assim como aconteceu com Tema, ele desaparece no meio do caminho. O Cavaleiro de Dragão então se vê nos 5 picos antigos de Rozan. O cavaleiro caminhava carregando algumas sacolas e Shiryu então avista alguém que chamava por seu nome. Aquela é Shunrei, que o esperava e dava as boas-vindas para o dragão. Ao seu lado tinha um pequeno garoto que corria em direção do cavaleiro chamando de papai. E o Cavaleiro de Bronze dizia para o seu filho Shoryu que ele estava de volta e perguntava se o mesmo teria sido um bom menino. E Shunrei dizia que Shoryu já consegue escrever até mesmo o próprio nome. Shiryu fica surpreso com aquilo. É mesmo? Você é um menino muito inteligente, né? E dentro da casa de Shiryu, ele guardava o cajado do mestre ancião, como se fosse algo sagrado, sendo exposto em cima de uma pequena mesa. Podemos ver também que o dragão iria comer junto de sua família. E um detalhe que chama atenção é a corrente de flores em seu pulso. Como sabemos, todos os Cavaleiros de Bronze que voltaram ao passado junto de Atena carregam essa pulseira de flores. Porém, Shiryu tinha uma pergunta. Shunrei, você poderia me dizer o que eu fiz hoje? Ela então responde: o que você quer dizer com isso? Você foi à aldeia no pé da montanha comprar como de costume. O cavaleiro ficava se perguntando se foi mesmo até a aldeia, e Shunrei queria saber se tinha algum problema acontecendo, e ele responde que não era nada. O tempo passou, vemos as árvores de cerejeira, e também Shiryu que trabalhava em uma plantação. O cavaleiro observava alguns pássaros voando, ou melhor, ele observava o voo dos cisnes. Shoryu havia crescido bem mais, e agora era praticamente um homem feito. Ele se aproximava do antigo Cavaleiro de Dragão e dizia: pai, eu já estou indo. E o garoto estava com uma mochila nas costas e uma maleta em sua mão. Shiryu então se pronuncia: você já vai, meu filho? Quando chegar à escola da cidade, estude com todas as suas forças. Shoryu diz que o fará e pede para que seu pai se cuide. Então o menino vai embora e o tempo passou mais uma vez. Shiryu então pega o velho cajado que estava exposto sobre a mesa e ele se perguntava: de onde veio esse bastão? Ele estava aqui todo esse tempo. Será que é recordação de alguma pessoa? Eu não me lembro. De repente, Shiryu tem um lapso de memória. Ele se vê em frente à cachoeira de Rozan e então gritava: mestre ancião, o que me falta? Diga-me, por favor, o que está me faltando? E em um pico mais acima, seu mestre respondia: paciência. Você está sempre rígido e teimoso, Shiryu. Você conseguiu se tornar forte graças ao rigoroso treinamento em que passou, mas me pergunto, no entanto, se é o suficientemente paciente.
Não importa quantos inimigos tenha na sua frente, não deve lutar quando sua mente estiver consumida pela raiva. Deve ter um coração inabalável que suporte tudo. Se conseguir isso, então será reconhecido pelo Deus Dragão e este lhe dará a sua gema sem você perceber. Quando isso acontecer, quer dizer que foi capaz de passar pela maior prova de paciência de todas. Enquanto o mestre ancião falava, podemos ver a tatuagem do dragão, porém a garra direita do dragão, que seria o ponto fraco de Shiryu, segurava a gema sagrada. Shiryu então diz, a gema do dragão, e o mestre continuava, se algum dia me acontecer algo, quero que fique com esse bastão de recordação. Nesse momento, o tempo volta a passar, e antes que pudesse se dar conta, Shiryu havia perdido as memórias de seu querido mestre ancião, elas simplesmente sumiram com o tempo. Shoryu havia voltado da cidade já casado e assim a família cresceu. Shiryu já velhinho brincava com seus netinhos e o tempo assim passou lento e tranquilamente e a vida continuou sendo pacífica. E depois de muitos dias, meses e até mesmo anos, o envelhecido Shiryu encontra-se em seu leito de morte. Ele tinha paz todos os dias e ele teve uma vida tranquila, sem conflitos e sem tristezas. Deitado naquela cama e rodeado por seus familiares, Shiryu dizia em pensamentos: espere, isso não é assim. Tem algo que não está certo aqui. Está bem terminar a minha vida assim? De repente o dragão abre seus olhos, que emanavam o puro fogo de seu cosmo ardente. Shiryu começa a pensar, eu não sou esse tipo de pessoa, cuja vida deve terminar desse jeito. Eu sou um guerreiro, eu sou um cavaleiro que luta para proteger o amor e a justiça na terra. O lugar onde vou morrer não será em uma cama doente, mas sim no campo de batalha. Nesse momento, Shiryu consegue recobrar a consciência e sair daquela fissura temporal. E Shun lançava sua corrente de Andrômeda para resgatar Tema. O cavaleiro, após puxá-lo do abismo, perguntava: Tema, você está bem? E o Pégaso responde que está salvo graças a Shun. O Andrômeda então dizia que se assustou quando seu amigo desapareceu por um instante, mas o Pégaso revela: um instante? Não foi por apenas um instante, eu estive por um longo tempo perdido em meio à escuridão. O cavaleiro de Andrômeda não entendia muito bem. Você disse em meio à escuridão? Tema responde que sim, estou seguro de que não foi uma mera ilusão. Shun chega à conclusão de que sem dúvida alguma tem algo estranho naquele lugar. Será obra da distorção no espaço-tempo. Não podemos nos arriscar e saltar de forma imprudente por cima dessa coisa. Eu me pergunto onde seríamos enviados se fôssemos envoltos por essa distorção. Não, na verdade nem posso imaginar. De volta onde Shiryu está, o cavaleiro cai de joelhos. Ele se perguntava, será que isso foi um sonho egoísta de felicidade? Não, isso não foi apenas um sonho. Estou certo que foi real. Eu vivi por dezenas de anos, e se não fosse esse bastão, minha vida teria terminado de forma pacífica. Meu coração continua sendo fraco. No entanto, agora tenho que seguir em frente, pois eu sou um cavaleiro de Atena. Meu destino é a casa de Escorpião. Shiryu conseguiu adquirir uma vontade inabalável ao atravessar o espaço-tempo. Corra, Shiryu, e vá direto para a casa de Escorpião. Shiryu finalmente chegou até a casa de Escorpião. Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro desse signo, e a pergunta é o que acontecerá agora. Na entrada daquela casa, o Cavaleiro de Dragão dizia: finalmente cheguei à casa de Escorpião, parece que não tem a presença de nenhuma pessoa por aqui. Está vazio? Não, não pode ser. Por um momento senti como se estivesse sendo observado por alguém. Mas o que é essa sensação estranha que tenho? De repente o Cavaleiro de Bronze ouve uma voz assustadora que diz: regresse. Shiryu então se pronuncia: hã? Eu acabo de sentir a presença de alguém. O cavaleiro estava assustado e a voz continuava dizendo: eu disse para você regressar. Shiryu então salta e fala que agora tem certeza. Tem alguém ali. Seria o Cavaleiro de Ouro do signo de Escorpião? E então aquela voz misteriosa o responde: vejo que você é um estúpido por entrar sem permissão na casa de Escorpião. Então deixa este lugar imediatamente. Se seguir em frente, a única coisa que te espera será a morte. Shiryu então fica paralisado e ele diz que não consegue mover seu corpo. Essa é a técnica do escorpião que impede o adversário de mover o seu corpo, a restrição. Shiryu gritava: espere, espere, por favor. Me chamo Shiryu de Dragão e venho do futuro. A única razão pela qual desejo cruzar este lugar é para salvar a Atena. O escorpião então responde: você veio do futuro? Você é, como eu esperava, uma dessas pessoas que vieram perturbar o santuário. Neste caso, creio que
devo dar o castigo necessário. O dragão paralisado sente as ferroadas do escorpião pelo seu corpo, perna, joelho, peito e várias outras partes são atingidas. Shiryu então reconhece aquele golpe. Esta dor é como se eu fosse picado por uma agulha. Essa dor aguda, sem dúvida alguma, é a agulha escarlate. O Cavaleiro de Ouro de Escorpião está perto de mim, mas onde ele está? E de repente uma dor forte atinge seu peito. Shiryu diz que se continuar recebendo esses ataques, morrerá de loucura ou então de dor. E de repente uma intensa luz emana do Cavaleiro de Bronze. Shiryu então finalmente consegue se mover. De alguma forma fui capaz de me livrar da restrição. Mas onde? Ainda não posso ver onde meu inimigo se encontra. Estou em desvantagem absoluta e ele poderá acabar comigo a qualquer momento. De repente, Shiryu avista algo à sua frente. Ele diz: finalmente você fez sua aparição, Cavaleiro de Escorpião. Eu não quero lutar, só desejo atravessar essa casa. Mas o que isso é? E de repente o Cavaleiro se surpreende. À sua frente estava apenas a armadura dourada de Escorpião em sua forma de Object. Indo até onde Tenma e Shun estavam, o Cavaleiro de Andrômeda pede para que o Pégaso se segure firme nele. Tenma responde para seu amigo não se preocupar com ele. Shun havia prendido a corrente em uma rocha no caminho do outro lado da fenda temporal. Ele então diz: sim, se isso não sair bem, dessa vez ambos seremos envoltos pelo tempo e espaço e não poderemos voltar. Mas não se preocupe, essa corrente nebulosa pode cruzar até mesmo o espaço e tempo. Naquele momento, a corrente puxa os Cavaleiros de Bronze rapidamente, e eles então conseguem chegar até o outro lado. E feliz, Tenma dizia: parece que fomos capazes de passar, Shun. E o Cavaleiro de Andrômeda responde que sim. De volta à casa de Escorpião, vemos a armadura de ouro. Shiryu à frente dela se pronuncia: esta é somente a armadura de ouro de Escorpião. Não pode ser. Então onde está o cavaleiro que esteve me atacando até agora? E de repente Shiryu se assusta. O elmo da armadura de ouro começa a flutuar. E nesse momento toda a Object de Escorpião se desmonta. E ela então começa a se encaixar na forma de um cavaleiro. Shiryu fica impressionado, já que a armadura de Escorpião está sendo vestida por alguém. Mas o que isso significa? É como se dentro da armadura não houvesse nada. Vemos nesse momento a armadura de Escorpião na forma de um cavaleiro, porém é como se ela fosse vestida por um fantasma. Quem será o misterioso guerreiro que guarda a casa de Escorpião? De repente vemos um dedo transparente saindo de dentro da luva da armadura. Na ponta desse dedo vemos uma grande unha vermelha e Shiryu fica surpreso, mas antes que possa fazer algo, ele é atingido por um ataque. O Cavaleiro de Escorpião dizia: seu nome é Shiryu, não é mesmo? Digamos que parece que você não está muito concentrado. Não pense em me contra-atacar, nem mesmo um pouco. Me dei ao trabalho de vestir minha armadura para que você pudesse ver a minha forma. Shiryu, ainda assustado, responde: o quê? Não pode ser. Você é uma pessoa invisível. E Shiryu de Dragão resolve o mistério do Cavaleiro de Escorpião, que diz: embora pareça, eu não sou inteiramente invisível. Dependendo da ocasião, eu apareço e desapareço. Ao que parece hoje, é uma dessas ocasiões que apareço. Então muito bem, observe bem a verdadeira aparência de Scarlet. Shiryu nem sequer pisca seus olhos. Estou vendo a verdadeira aparência de Scarlet de Escorpião. De repente, aos poucos, podemos ver a forma do cavaleiro. Seus vasos sanguíneos começam a aparecer um por um. E o que era isso? Era sim uma espantosa aparição. E depois dos seus vasos sanguíneos, as partes restantes do seu corpo começaram a aparecer também. Não posso acreditar, essa é a repentina aparição do guardião da casa de Escorpião. Mas então essa é a sua verdadeira aparência? Essas eram as palavras do surpreso Cavaleiro de Bronze Shiryu. E à sua frente aquela era a verdadeira forma do ruivo Cavaleiro de Escorpião Scarlet. O Cavaleiro de Dragão pergunta por que o corpo do Cavaleiro de Ouro estava naquela forma. Porém, o Escorpiano responde violentamente: não tenho nada para te dizer, seu miserável. Será melhor que vá embora daqui. Mais uma vez, Scarlet com o ferrão do Escorpião atinge Shiryu e o joga para longe. O Cavaleiro Dourado dizia: você recebeu 7 agulhas escarlates e sua tolerância à dor deve ter sido sobrepujada. Se receber mais agulhas, então é provável que morra. O Cavaleiro de Bronze responde: eu gostaria de evitar um combate contra você, mas não posso me dar ao luxo de morrer aqui nesse lugar. Eu estou decidido, não tenho outra alternativa, vou te derrotar e atravessar a casa de Escorpião. Scarlet não acredita nas palavras de Shiryu. Me derrotar, mas como? Shiryu afirma que é isso mesmo, porém Scarlet responde que isso é ridículo.
o que pretende fazer com seu corpo nestas condições, e de repente Shiryu é atingido mais diversas vezes pelas agulhas escarlates. Scarlet, enquanto disparava seus golpes, gritava: "Seu miserável, já causou problemas suficientes. Tome isso, mais 4 agulhas escarlates." Shiryu é atingido gravemente e o Cavaleiro de Escorpião com seu poder consegue destruir a armadura de bronze do dragão. Shiryu cai no chão e seu inimigo diz que com isso ele não poderá mais se mover. Seu sistema nervoso central se encontra debilitado e agora seu corpo está paralisado. Porém, o Cavaleiro de Ouro fica surpreso de repente ao ver o Cavaleiro de Bronze tentando se levantar. Scarlet dizia: apesar de ter recebido as 14 agulhas escarlates, mesmo assim pensa em seguir se levantando. Dragão, a esta altura você deve estar se movendo graças à sua força de vontade. Porém, se quer seguir com isso, devo te avisar que o ataque seguinte te causará a morte certa. Porém, Scarlet dessa vez conclui em seus pensamentos: o que? Tem algo surgindo das costas de Shiryu. Isso é um dragão. O Cavaleiro de Bronze continua no chão e vemos em sua mão direita a pulseira de flores. E então ele pega o cajado à sua frente. Se reerguendo aos poucos, Shiryu dizia: tenho que seguir em frente. Nem que seja necessário eu me arrastar, eu devo proteger Athena, mesmo que tenha que receber a agulha final Antares. Aquelas palavras chamam a atenção de Scarlet, que perguntava ao cavaleiro: miserável, como sabe sobre Antares? E o dragão responde: eu sei porque um homem na Batalha das 12 Casas no futuro, o meu amigo Yoga, recebeu a agulha final Antares do Cavaleiro Milo de Escorpião, e mesmo assim ele seguiu lutando até o final. Scarlet pergunta quem seria Milo de Escorpião, e Shiryu revela que ele será o sucessor do Cavaleiro de Ouro. Scarlet continua surpreso e o Cavaleiro de Bronze então explica: Milo de Escorpião é o Cavaleiro de Ouro Escarlate. O golpe supremo de Milo era Antares, a 15ª agulha escarlate, que representa o coração da constelação de Escorpião. Scarlet não conseguia entender. Você continua com essas histórias, mesmo estando neste estado? Será que você não está mentindo? Será que Athena realmente veio do futuro? Será que tudo isso é verdade? Shiryu pergunta se finalmente Scarlet acredita, e o Cavaleiro de Ouro responde que sim, mas agora que Odisseu vai reviver, a volta de Athena é desnecessária. Parece que não tem alternativa. Vou lutar ao lado de Odisseus. Shiryu grita dizendo que Scarlet estava enganado, e o Cavaleiro de Ouro diz que irá revelar uma coisa para Shiryu, para assim honrar o seu espírito de combate. Vou te contar sobre a grandeza de Odisseus, muitos e muitos anos atrás. Somos levados até as memórias passadas do Cavaleiro de Escorpião. Ele pequeno estava doente de cama, e de repente, uma pessoa encapuzada entra naquela casa chamando por Scarlet. O garoto reconhece aquele homem. Se tratava de Odisseus, que se pronunciava: eu escutei agora há pouco que você está doente. O menino diz que sim, era verdade. Seus pés e suas mãos estavam ficando transparentes. Como pode ver, as partes do meu corpo começaram a desaparecer, e Odisseus então observava aquele acontecimento, que realmente era bizarro. Aparentemente, esse fenômeno faz com que o seu corpo assuma uma forma cristalizada. Scarlet queria saber o que é essa forma cristalizada, e Odisseus então explica: a ordem das moléculas que constituem o seu corpo estão se alternando e se transformando para a ordem de moléculas igual a um cristal. Isto permite que a luz atravesse o corpo como se fosse feito de vidro, e o cristal que está no seu corpo o faz ficar transparente. No entanto, até mesmo seu sangue está ficando transparente, desde quando apresenta esta condição. Scarlet então responde: um escorpião me picou quando eu estava treinando. E Odisseus então entende: um escorpião? Entendo. A hemocianina do sangue dos escorpiões é da cor azul. Será que a hemoglobina humana, na tentativa de combater este, produz este efeito incolor e transparente? Em qualquer caso, se deixarmos isso assim e seu problema continuar a progredir, as partes de seu corpo que se cristalizaram vão entrar em processo de sublimação. O doente garoto Scarlet pergunta o que isso significa, e Odisseus então responde: quando um corpo sólido se transforma em gasoso e começa então a evaporar. Isso então quer dizer: sim, Scarlet, chegará uma hora em que você desaparecerá por completo.
O garoto morre de medo. Será que eu vou desaparecer mesmo, Odisseus? E o homem então diz: no entanto, algum dia se tornará o Cavaleiro de Ouro de Escorpião, e assim seu corpo é algo muito precioso. Não deixarei que você morra. Escarlate, a causa de sua enfermidade está em seu sangue. E naquele momento, vemos uma máquina de transfusão de sangue criada por Odisseus, e ele trocava seu sangue com aquele garoto que ficava invisível. Odisseus dizia: se extrair todo o seu sangue e substituir pelo meu sangue, então ao menos poderemos evitar que você morra. Escarlate com medo falava: mais uma vez ouvi que se alguém fizer transfusão de sangue com um tipo que não é compatível, o corpo começa a rejeitar. Odisseus responde que então aparentemente nosso tipo de sangue é partilhável, por isso não precisa se preocupar, o meu sangue é dourado. Escarlate fica surpreso. O que, um sangue dourado? Fala-se que somente uma pessoa entre milhões o tem. Aquele que tem o sangue universal será capaz de transferir seu sangue para quem quiser. Odisseus, isso quer dizer que você deve ter doado seu sangue para muitos cavaleiros, e até agora os havia salvado a todos. Mas Odisseus, isso também quer dizer que em algum momento o seu corpo vai. E o homem encapuzado apenas diz para que o garoto não se preocupe. Em breve irá começar a Guerra Santa, essa batalha contra Hades que já ocorreu inúmeras vezes, desde a era mitológica, para proteger a Terra. Se esta batalha for perdida, a humanidade seria expulsa da Terra, assim como no passado foi expulsa do paraíso. Por esse motivo, precisamos do maior número de cavaleiros com vida para lutar. Mesmo que perca a minha vida buscando esse propósito, morrerei sem nenhum remorso. Esse é o meu destino. Ouvindo aquelas palavras, o jovem escorpiano começa então a chorar, e depois disso Odisseus seguiu transferindo seu sangue muitas vezes. E aparentemente eu me recuperei completamente desta doença estranha. No entanto, Odisseus faleceu. Ele que compartilhou o sangue de seu corpo de maneira generosa, o corpo com o qual salvou todos os cavaleiros que se encontravam esgotados. Sua morte foi como a de um deus na terra. Naquele momento vemos inúmeras pessoas e cavaleiros em treinamento que visitavam a lápide de Odisseus no cemitério dos cavaleiros no santuário. Podemos observar até mesmo os 12 cavaleiros de ouro do século XVIII, que ainda eram crianças e choravam por sua perca. E voltando ao presente, o cavaleiro de ouro dizia: agora entende, Shiryu, Odisseus é um grandioso homem e está a ponto de reviver. Athena retornar é absolutamente desnecessária. Shiryu gritava que não, Escarlate estava enganado. Porém o Cavaleiro de Ouro, sem hesitar, concentra seu cosmo para atacar enquanto diz: não insista, se não consegue compreender então morra. O golpe final da agulha escarlate, o coração do escorpião Antares. Shiryu roda rapidamente o bastão de seu antigo mestre para tentar se defender, porém o Cavaleiro de Ouro gritava que era inútil, de que poderia servir aquele bastão. Shiryu, seu miserável, esse será o seu fim. E de repente o cajado do mestre ancião se quebra, e surpreso Escarlate se perguntava o que seria isso que saiu do bastão. É uma gema. Shiryu, de joelhos, a vê flutuando em sua frente, aquela joia que emana uma intensa cosmo-energia. Ele dizia: há dentro do bastão que tenho de lembrança do mestre ancião estava escondida esta gema, e de repente uma garra de dragão agarra aquela gema. Shiryu e Escarlate ficam surpresos. O dragão ascendente nas costas de Shiryu sai e agarra a gema do dragão, e então logo retorna às costas do cavaleiro, se tornando agora a imagem completa do dragão e sua gema. O cavaleiro de bronze dizia em pensamentos: o mestre ancião me disse que a paciência é a prova mais difícil de todas, e que uma vez que eu consiga, o deus dragão me presentearia com uma gema. Talvez, ao retornar daquele sonho egoísta de felicidade para o calor do campo de batalha, fez o deus dragão me reconhecer. Quer dizer que consegui um coração impenetrável que é capaz de suportar todas as dificuldades. Escarlate então finalmente se pronuncia: ah, Shiryu, eu não iria acreditar se não tivesse visto com meus próprios olhos. Miserável, um homem como você foi reconhecido pelo deus dragão ao se tornar uma fortaleza indestrutível que segue fervorosamente a justiça. No entanto, mesmo que tenha ganhado a gema, a sua situação continua a mesma. Isso se deve ao dano que recebeu e que vai começar a fazer efeito agora, seu miserável. Shiryu fica assustado e então de repente ele sente a intensa febre e dor das agulhas escarlates que atingiram o seu corpo. O cavaleiro dizia: meu sangue está escorrendo pelas feridas causadas pelas agulhas escarlate. Escarlate falava que com isso o dragão irá começar a perder os 5 sentidos. Sua morte está próxima. Shiryu então responde:
Nesse caso, antes de morrer devo terminar este combate. Porém Escarlate dizia que já bastava. Maldito é o homem que foi reconhecido pelo deus dragão. Não tenho coragem de tirar a sua vida. Vá embora agora, seu miserável. E nesse momento o Cavaleiro de Bronze diz: o sonho egoísta de felicidade já terminou. Escarlate se perguntava o que Shiryu queria dizer com aquilo. E então o Cavaleiro de Bronze explica: eu recusei levar uma vida boa e tranquila e escolhi o caminho de um guerreiro. Por esta razão, o Deus Dragão me reconheceu. Se eu deixar este lugar como você está pedindo, a gema em minhas costas irá desaparecer e nunca mais voltará a aparecer. O Cavaleiro de Ouro responde que entende. Seu infeliz, eu vou te dar a importância necessária para esta vontade que possui. Por esta razão, vai morrer neste lugar. Depositarei todo o poder do signo de Escorpião dentro deste Antares final. Esta será a minha maneira de mostrar o respeito por aquele que foi reconhecido pelo Deus Dragão. Venha de uma vez. Shiryu grita dizendo que irá com tudo o que tem. E agora receba o punho do dragão ascendente que tem uma gema em sua garra. A técnica mais poderosa do dragão Shiryu, Cólera do Dragão. Aquele era o choque entre o poder do dragão e a agulha escarlate Antares do Escorpião. E o Cavaleiro de Ouro se surpreende com o poder da Cosmo Energia de Shiryu. Porém, rapidamente somos levados até outro local, onde o Cavaleiro de Ouro Doku de Libra estaria. Nas escadas para a casa de Escorpião, Doku está parado em frente ao desfiladeiro temporal. Ele diz: essa onda de choque que acaba de sair da casa de Escorpião, será que foi devido à colisão entre o Cólera do Dragão e Antares? Shiryu, mesmo que você seja realmente o herdeiro de Libra, você ainda não é rival para Escarlate. Shiryu, será que você está morto? Essas eram as palavras de preocupação de um mestre para com seu discípulo. Voltamos então para dentro da casa de Escorpião, onde Shiryu e Escarlate acabam de se enfrentar. Ambos estavam de pé, porém Shiryu parecia extremamente cansado, e de repente ele se pronuncia: era de se esperar de um Cavaleiro de Ouro como você, Escarlate. Eu perdi. Aquelas eram as palavras do dragão, que derrotado começa a sangrar por sua barriga. Shiryu então cai no chão, porém Escarlate também se pronunciava: você está enganado, Shiryu, o perdedor aqui foi eu. O aguilhão do escorpião que se encontra na unha do dedo indicador de Escarlate se quebra. O cavaleiro dizia: seu miserável dragão destruiu o ferrão do escorpião. É admirável que tenha feito isso, mesmo tendo perdido os 5 sentidos. Era de se esperar do homem que leva a gema do dragão em seu punho. De repente Escarlate se surpreende. Shiryu volta a se levantar. Apesar do estado de seu corpo, ainda pensa em ir até Athena, perguntava o escorpiano. Shiryu, que se apoiava, então responde: quantas vezes eu preciso repetir? Mesmo que eu esteja diante da morte, tenho que seguir em frente, mesmo que tenha que me arrastar. Quando um homem cai, ele deve se levantar e seguir adiante. Escarlate se impressiona com tais palavras e fala para Shiryu não se mover. Eu disse para você não se mover, dragão. De repente ele aponta sua agulha para o cavaleiro e dispara um ataque, acertando as costas de Shiryu. O cavaleiro de dragão então cai no chão, e Escarlate então o segura enquanto diz: acabo de pressionar seu ponto estelar, deixará de sangrar e com isso seus 5 sentidos vão se recuperar. Shiryu perguntava para Escarlate o porquê de tudo isso, e o Cavaleiro de Ouro então responde: seu miserável, quantas vezes quer que eu repita? Eu perdi esse combate. Pode seguir seu caminho e vá para junto de Athena. No entanto, dentro de muito pouco tempo, a casa de Ophiuchus irá ressurgir. Desconheço o que pode acontecer a partir de agora. É muito provável que na próxima vez que nos encontrarmos, eu tenha que tirar a sua vida. Shiryu diz que entende e então se despede de Escarlate e parte para o seu objetivo. Enquanto isso, o Cavaleiro de Ouro falava: na era mitológica, existia uma casa entre Escorpião e Sagitário. Esta era a lendária casa de Ophiuchus. Com isso, Odisseus renascerá como o 13º Cavaleiro de Ouro. Odisseus, quando reviver, o que pensa em fazer? Essas eram as palavras do Cavaleiro de Escorpião. Escarlate permite que Shiryu atravesse a casa de Escorpião. Agora ele se dirige em direção a Sagitário em busca da deusa Athena. Na casa de Capricórnio, Yoga de Cisne e Zo de Capricórnio se enfrentam por Athena. No entanto, qual desastre se aproxima? Yoga ferido estava de joelhos perante o Cavaleiro de Ouro enquanto segurava a deusa. Ele dizia: ah, por acaso esse tremor é um presságio da ressurreição de Odisseus? Zo, não temos tempo a perder. Tem que acreditar em mim e me deixar passar de qualquer jeito. O Cavaleiro de Capricórnio, sem dizer nenhuma palavra, aponta sua mão Excalibur para o Cavaleiro de Bronze. E então finalmente se pronuncia: eu não te falei? Para eu acreditar é necessário que eu veja primeiro a sua determinação. Então fuja. Somente dessa vez deixarei que siga com vida. Se fugir sozinho e deixar no chão essa menina que diz ser Athena,
Mas do contrário, desta vez eu lhe cortarei a cabeça. Vamos, deixa Atena e vá embora. Yoga fala para o Cavaleiro de Ouro não dizer bobagens. Eu também disse que estou preparado para morrer. Um guerreiro samurai não muda de ideia. Izo então prepara seu ataque e grita: muito bem, então morre, Yoga. Naquele momento o braço da Excalibur de Izo congela. Ele se perguntava o que seria isso, o que aconteceu. A minha Excalibur está toda congelada. E naquele momento Yoga dizia: sua espada é extremamente afiada sim. Prefiro perder a cabeça a deixar que Atena corra algum risco de se ferir também. No entanto, apenas congelei uma fina camada de sua pele. A qualquer momento poderá voltar a utilizar o seu braço. O Cavaleiro de Capricórnio, segurando a sua mão, fica incrédulo. Yoga, seu miserável, se você tem essa classe de poder, por qual razão não me feriu até agora? E o Cavaleiro de Bronze o responde: é porque nós, Izo, somos aliados. Eu e Yoga de Cisne não atacam um aliado com meu ar congelado. Porém, rapidamente, o Cavaleiro de Ouro desfere outro golpe, e Yoga então se assusta. Porém, dessa vez, o Capricorniano ataca uma serpente que ainda estava viva, e enquanto isso, mais delas se aproximavam dos dois cavaleiros. Izo dizia: não sei se são mensageiros de Odisseus ou simples servos, mas aparecem um atrás do outro como se brotassem do solo. Vai embora de uma vez, Yoga. Eu pude ver o tamanho da determinação que você tem, então eu também deixarei Atena em suas mãos, seu miserável. Naquele momento Izo atacava as serpentes que apareciam aos montes. Yoga ficava impressionado com tais palavras. O que, Izo? É sério? Ele se levanta e o Cavaleiro de Ouro diz: Yoga, eu estanquei a sua hemorragia, mas pensa mesmo em seguir em frente nessas condições? O Cavaleiro de Bronze queria saber por que Izo perguntava isso logo agora. Eu seguirei mesmo que tenha que me arrastar até o meu objetivo. E com um sorriso o Cavaleiro de Ouro falava: então está bem, no entanto, eu tenho que te avisar. Dentro da casa de Sagitário abaixo de nós. Você vai entender quando chegar lá. Yoga então responde: muito bem, com sua permissão, eu vou seguir em frente. O Cavaleiro de Bronze parte rumo à casa de Sagitário, e Izo, observando aquilo, dizia: Yoga, o Cavaleiro de Ouro que protege a casa de Sagitário, é o Cavaleiro de Ouro mais terrível que conheci até agora. Voltando ao presente, no ano de 1990, Marin Jag estava nas ruínas da casa de Ofilco, no santuário de Atena. Ao seu lado, China de Cobra estava desacordada. Marin então dizia: mas o que? Parece que um cosmo está emergindo das ruínas da casa de Ofilcos. Além disso, este não é um cosmo comum, ele está próximo ao cosmo de um deus. Mas tem algo aqui. E de repente, nos escombros, Marin encontra algo que emite um intenso brilho dourado. Ela dizia: mas isso é uma flecha. Sagitário é o único das 12 casas que tem a permissão de portar flechas. Além do mais, nunca vi uma flecha como esta antes. O que diabos faz aqui? Oh, mas eu também sinto um cosmo que surge da casa de Sagitário. Marin então começa a subir as escadarias rumo à casa de Sagitário enquanto dizia: me pergunto o que essa flecha fazia ali. Quer dizer que alguma coisa aconteceu na casa de Sagitário? Parece que não aconteceu nada. Mas espera, o que significa isso? O testamento de Aioros. O testamento está começando a desaparecer. Nesse momento retornamos à era da antiga Guerra Santa e vemos Yoga de Cisne finalmente chegando à casa de Sagitário. Porém o santuário inteiro estava tremendo. Yoga gritava enquanto entrava naquela casa: tenho que te dizer algo, me chamo Yoga de Cisne e eu venho do futuro. Você está aqui, Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Quero que me deixe passar por esta casa. Por favor, Atena, resista. Nós vamos cruzar a casa de Sagitário. E de repente uma flecha disparada e quase acerta a cabeça do Cavaleiro de Bronze, que se assusta, e ele reconhece aquela flecha. É a flecha dourada de Sagitário. E de repente outra atinge o chão no meio dos pés de Yoga. E quando o cavaleiro menos esperava, várias flechas são disparadas à sua volta, cercando assim o cavaleiro que segurava Atena. O Cavaleiro de Bronze então gritava: por favor, cavaleiro, por favor espere, quero cruzar esta casa para salvar Atena que foi infectada pelo veneno de Samael. Somente quero cruzar para poder encontrar Odisseus. E depois que o Cavaleiro de Cisne termina de falar, ele é violentamente atingido pela flecha dourada de Sagitário em seu ombro. Yoga então segura aquela flecha e a arranca enquanto dizia: tudo bem, não vou gastar mais o meu fôlego, não tenho alternativa. Mesmo que tenho que fazê-lo à força, não tenho outra opção senão cruzar este lugar. De repente, outra flecha é disparada na direção do cavaleiro. Porém, Yoga salta e assim consegue desviar enquanto segura em seus braços a deusa Atena, a Saori Kido, que estava inconsciente.
Yoga então corre na direção do seu objetivo, que é passar pela casa de Sagitário, porém de repente ele se surpreende. Mas esse é você, Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Estou dizendo que não sou um inimigo. Porém depois Yoga percebe algo. O quê? Mas o que é isso? Não pode ser. Esse não é o Cavaleiro de Ouro, essa é a armadura de ouro de Sagitário. Sagitário está em sua forma de Object, era a armadura que estava atacando Yoga até esse momento. Qual o significado por trás de tudo isso? A armadura mira a ponta de sua flecha para Yoga, que diz: ah, por acaso, foi a armadura que disparou essas flechas? Mas então onde se encontra o Cavaleiro de Ouro da casa de Sagitário? E de repente a armadura dispara várias flechas novamente. Yoga, sem tempo de reagir, tem seu braço atingido. Ele diz que se isso continuar, Athena também irá se ferir, não tem outra saída. Athena, por favor, espere mais um pouco. O cavaleiro coloca Athena no chão enquanto falava. Mesmo que seja uma armadura de ouro, devo congelá-la mesmo que por um momento. Receba esse golpe de gelo, o pó de diamante. Aquele é o ataque congelante do cisne, e com seu ataque Yoga consegue congelar a armadura de ouro de Sagitário. Ele dizia: com isso a armadura não poderá se mover por algum tempo. Athena, então vamos aproveitar essa oportunidade. Yoga pega a deusa, porém a armadura de Sagitário já estava voltando ao normal. Sem tempo para fugir, Yoga é atingido por uma flecha em sua perna, e naquele momento uma voz diz: não me faça rir, um ar congelado dessa magnitude não te servirá de nada. Seu nome é Yoga, correto? É assim que pensa em se encontrar com Odisseus? No entanto, eu acho que sua visão está embaçada. Parece que não consegue ver a aparência do rival que tem bem na frente dos seus olhos. Yoga então se surpreende. O que? Esse corpo? E o Cavaleiro de Ouro respondia: sim. Agora está vendo muito bem a forma que eu tenho, a forma de Gestalt, o Cavaleiro de Ouro da casa de Sagitário. Yoga então fica impressionado. Ah, mas é um centauro. Gestalt, por acaso seu corpo é como de um centauro mitológico? E o Cavaleiro de Ouro responde: esse corpo foi um presente de Odisseus. Ele era um grande homem, e antes que você morra, quero te contar algo. Odisseus pode fazer milagres. Há muito tempo eu tinha um cavalo que amava. Vivíamos juntos desde que eu era muito pequeno. O seu nome era Tania. Mas Tania ficou doente e morreu. Chorei em seu túmulo por 3 dias e 3 noites. Queria que Tania voltasse à vida. E na tarde do 4º dia, Odisseus apareceu. O misterioso homem chamava por Gestalt. Você deixou de treinar para chorar o tempo todo. Você é o homem que deve se tornar um cavaleiro de ouro. O menino chorando reconhece Odisseus e se agarra em seu manto enquanto dizia: eu imploro, Odisseus, quero que Tania volte à vida. O homem responde que nada pode regressar do mundo dos mortos. Porém Gestalt insistia: não é certo, você deve ser capaz de fazê-lo. Não importa como faça, se cumprir o meu desejo, eu treinarei como nunca havia feito antes, e me tornarei o cavaleiro de ouro mais poderoso, eu te prometo. Eu te imploro, Odisseus. O homem então diz, neste caso Gestalt: aconteça o que acontecer, não poderá se arrepender depois. O garoto concorda, sim, está bem, mas tem que reviver Tania. Gestalt então continuava a história. Pouco tempo depois, algo estranho começou a acontecer comigo. As unhas dos meus pés começaram a se transformar em cascos de cavalo, e depois começou a crescer um tumor nas minhas costas. Com o passar do tempo, o tumor começou a ficar cada vez maior, até que finalmente tomou uma forma definitiva. Esta era, sem dúvidas, a metade do corpo de Tania. Tania tomou metade do meu corpo para reviver. Odisseus me concedeu esse milagre. Agora você entende, Yoga? Esse é o grande poder de Odisseus. Acredite ou não, dentro de pouco tempo ele reviverá como um deus. Você não tem mais o que fazer aqui, seu miserável. Eu, Gestalt, matarei todos aqueles que se oporem ao caminho de Odisseus. O Cavaleiro de Cisne nesse momento responde que isso é uma grande bobagem, e Gestalt fica incrédulo com aquelas palavras. Yoga dizia: continua apegado a um morto, e pior, levá-la em seu próprio corpo. Não encontro outra explicação. Gestalt, você é uma desonra para o grande signo de Sagitário. Escute, o seu sucessor Aiolos arriscou a própria vida para salvar a Athena. Ele decidiu defender a justiça, mesmo marcado pelo estigma de ser considerado um traidor. Certamente ficaria muito triste em saber que um homem como você foi seu antecessor. Inclusive meu amigo Ceia, que será o herdeiro do signo de Sagitário, penso como ele iria reagir. Gestalt fica surpreso. Mas como? Aiolos e Ceia? Yoga então revela que no passado também foi apegada a uma pessoa que já faleceu.
Sempre levava flores para minha falecida mãe, mas aquilo não era mais do que um sentimento do qual eu não conseguia me libertar. Quem morre não pode voltar à vida. Um cavaleiro como você deveria entender isso melhor do que ninguém. Gestalt, que apontava sua flecha para o cavaleiro de bronze, se pronuncia. Deixe de falar bobagem, seu invasor. Eu tenho uma dívida com Odisseus. E apesar de não saber exatamente a origem desta criança que você carrega, eu darei a morte a todos aqueles que se atrevem a invadir as 12 casas. Yoga grita perguntando se Gestalt não é mesmo o cavaleiro de ouro de Sagitário. E o centauro falava para o cisne se calar e então atira sua flecha. Yoga, paralisado, esperava pelo golpe fatal. Não consigo pular com minha perna machucada. E ainda tenho Atena em meus braços. Não posso sequer contra-atacar. Dessa vez é o meu fim. Porém, de repente, algo inesperado acontece. Tanto Yoga quanto Gestalt não acreditavam naquilo. A flecha de Sagitário desviou por vontade própria. Ela atinge a parede da casa de Sagitário. E Gestalt, surpreso, dizia: tem algo saindo da fenda que se abriu na parede da casa de Sagitário. Ah, mas isso é... O que é isso? Aquele era o testamento de Aiolos, as palavras de Aiolos concedidas à Ceia e aos demais cavaleiros da era atual. Superando o tempo e espaço, seu testamento foi em direção ao passado. Esse testamento gravado na parede não deveria estar no futuro. Gestalt dizia: ah, esse é o testamento de Aiolos. Ninguém me disse que existia isso na casa de Sagitário. Yoga então responde: isso é algo que foi gravado na parede da casa de Sagitário no futuro. O cavaleiro se perguntava como algo do futuro estaria ali. Yoga explica que é possível que tenha aparecido devido à distorção do tempo e espaço envolvendo o santuário. Mas eu me pergunto, será que foi Aiolos também? Será que foi a alma dele que enviou isso? Com lágrimas nos olhos, o cavaleiro de cisne dizia: Aiolos, sua mensagem chegou aqui cruzando o tempo e o espaço, e mais uma vez tocou o meu coração. Aos jovens que aqui chegarem, confia Atena aos seus cuidados. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei a Atena aos seus cuidados. E de repente o testamento de Aiolos começa a desaparecer, e então voltamos ao futuro. No ano de 1990, Marim de Águia, que estava na casa de Sagitário, se assustava. O que? Parece que o testamento de Aiolos voltou a aparecer. A alma de Aiolos talvez tenha atravessado o tempo e espaço para ajudar os cavaleiros de bronze mais uma vez. E segurando aquela flecha dourada, Marim se lembra de algo. Eu me lembro que uma vez me contaram que na Guerra Santa anterior, a flecha suprema de Sagitário se perdeu. Essa flecha foi entregue pela própria Atena na era mitológica e foi herdada de geração em geração por todos os cavaleiros de ouro de Sagitário. Essa é a flecha da deusa. Essa flecha, sem dúvidas, é a flecha de Atena. No entanto, a aparição dessa flecha nos dará sorte ou então nos trará infortúnio. Voltamos ao passado e Yoga percebe que o testamento já não está mais ali. A mensagem desapareceu e, ao que parece, regressou para o futuro. Aiolos, foi você? E nesse momento Gestalt perguntava: Yoga, quer dizer que esse tal Aiolos lhe confiou a Atena? O cavaleiro de cisne responde que sim. No entanto, agora Aiolos não foi o único que fez isso. Shijima, Mistória e por último Izo. Nesse tempo Atena foi confiada a muitos cavaleiros de ouro antes de chegar até mim. Então depressa, a ressurreição de Odisseus está prestes a acontecer. Não tenho tempo a perder aqui, me deixe passar por esta casa, Gestalt. O cavaleiro de Sagitário então responde: eu devo admitir que você pode estar certo. Cavaleiros como Shijima e os demais são reconhecidos por todos. No entanto, não tenho nenhuma prova contundente que demonstre que essa menina seja mesmo Atena. Por essa razão, eu mesmo irei provar. Naquele momento, Gestalt saca a flecha dourada da deusa. Ele a arma em seu arco e a puxa vagarosamente enquanto Yoga perguntava o que ele estaria fazendo. O cavaleiro então explica: essa é a flecha da deusa. Ela foi entregue por Atena na era mitológica ao cavaleiro de Sagitário. É a flecha de um deus que tem sido herdada por todos os cavaleiros de Sagitário geração após geração. Se essa menina é realmente Atena, poderá repelir essa flecha sem problema algum. Se não puder repelir, vocês vão desaparecer por toda a eternidade. Você entendeu? Essa flecha nos dará a resposta. Yoga fica com medo e Gestalt, sem hesitar, dispara a flecha dourada. Receba isso, a flecha de um deus. O cavaleiro de cisne, com seus poderes congelantes, tenta deter aquela flecha dourada, porém o cosmo de Yoga não é o suficiente. A flecha destruía qualquer camada de gelo que a cobrisse, e Gestalt gritava dizendo que era inútil. Seu ar congelado não funcionará contra a flecha da deusa. Somente Atena pode deter esta flecha.
A flecha da deusa estava prestes a acertar o cavaleiro de cisne, porém de repente ela para. Aquela flecha dourada flutuava na frente de Yoga. Gestalt ficava extremamente surpreso. Mas o que? A flecha da deusa parou e de repente entre Yoga e aquela flecha uma pessoa surge. Aquela era a pequena deusa Athena, que em sua forma de criança se levantava com seus braços abertos para então paralisar aquele ataque. A flecha então cai no chão perante a deusa. Athena abre seus olhos e diz: Gestalt, por favor, olhe bem, você se perdeu de si mesmo. Se liberte de seu delírio e volte a ver a si mesmo mais uma vez. O cavaleiro de Sagitário assustado se perguntava o que seria isso, o que Athena queria dizer, e a deusa então revela: Tania não faz parte de seu corpo. De repente Gestalt volta a si e ele vê seu corpo por completo. O cavaleiro de ouro tinha um corpo de um humano comum. As patas e cascos de cavalo haviam desaparecido. Ele se perguntava o que significa isso. E Athena responde: essa é a sua verdadeira aparência. Seu corpo nunca foi o de um centauro. Era uma forma ilusória criada por seu delírio. Esse delírio tão poderoso fez com que as pessoas que se encontravam ao seu redor também o vissem como um centauro. Odisseus foi quem fez isso, por meio de uma terapia psicológica, para salvar o seu jovem coração. No entanto, você não deve mais seguir agarrado ao passado. Gestalt, regresse à sua verdadeira forma agora mesmo. Por outro lado, essa flecha da deusa é uma flecha sagrada criada para proteger o amor e a justiça na terra. Então não a use de maneira imprudente nunca mais, e a receba mais uma vez, Gestalt. De joelhos, o cavaleiro recebe das mãos de Athena a flecha da deusa, assim como o Sagitário mitológico recebeu. Com lágrimas nos seus olhos, o cavaleiro de ouro dizia: Athena, você é realmente Athena. De repente a deusa cai no chão e ela volta a sentir os efeitos do veneno da serpente. Yoga se perguntava se Athena repeliu a flecha de forma inconsciente. Seu cosmo estava aos poucos desaparecendo. De repente o cavaleiro sente um intenso tremor. Essa é a primeira vez que a terra vibra tão forte. Todo o santuário estava tremendo e a casa de Ophilcos finalmente irá surgir. Gestalt então gritava: se apresse, Yoga, se apresse antes que o veneno que está em Athena surta efeito. O cavaleiro de cisne pergunta se Gestalt finalmente reconheceu Athena, e o cavaleiro de ouro apenas responde: eu me pergunto o que fará Odisseus quando voltar à vida, por isso me pergunto também o que acontecerá com o santuário. Nada sei. Todos os cavaleiros de ouro apoiarão Odisseus. É possível que desta vez todos virem inimigos de Athena. Porém, Yoga, com um olhar sério, se pronuncia: obviamente, quando isso acontecer, nós, cavaleiros de bronze vindos do futuro, protegeremos a Athena com nossas vidas. Aquelas eram as palavras do cisne para Sagitário, que dizia: muito bem, então se apresse, Yoga. Está a ponto de surgir a casa de Ophilcos, que aparecerá junto de Odisseus. Finalmente, o cavaleiro de ouro de Ophilcos irá ressuscitar. Shun e Tema corriam para a casa de Escorpião. O cavaleiro de Andrômeda estava confiante que eles alcançariam o mestre ancião Doco de Libra. Enquanto um grande desastre ocorre no santuário, Shun e Tema correm para a casa de Escorpião, perseguindo Doco, que pretende tirar a vida de Saori e a Athena. O que vai acontecer agora? De repente, os cavaleiros de bronze sentem um tremor. A ressurreição de Ophilcos sacode o santuário. Se inicia então uma nova e turbulenta batalha. De repente, uma intensa luz surge entre as 12 casas. Tema de Pégaso e Shun de Andrômeda caem no chão. Xion, na casa de Ares, se perguntava o que seria aquilo, esse intenso tremor. E na casa de Gêmeos, Abel também dizia: até agora não havia tido um tremor tão forte. Na casa de Leão vemos Kaiser, Golgi e também Deftou, em formato de bola, que saltava e se perguntava desesperado: o que houve? O que está acontecendo? E em Escorpião vemos Escarlate, e em Sagitário Gestalt dizia que ele finalmente estava chegando. Entre Sagitário e Escorpião surge o templo mitológico, a 13ª casa que foi banida pelos deuses. E das ruínas ressurge o signo de Ophilco. Iso, na casa de Capricórnio, se perguntava o que seria esse tremor, e Mistória em Aquário falava: o surgimento da casa de Ophilcos parece que vai destruir as 12 casas, ou melhor, parece que vai destruir todo o santuário. Aquela nova casa que surgia é a moradia das serpentes. Shiryu, que estava bastante ferido, se perguntava o que seria tudo isso, e que queria saber o que significava aquelas serpentes gigantes. Yoga chega à conclusão de que finalmente apareceu a lendária casa de Ophilcos. No castelo de Hades vemos Pandora tocando sua harpa, e ela se perguntava: ah, então é a casa de Ophilcos? E um espectro esqueleto responde que sim. Quem me acabou de informar foi o mensageiro. A representante de Hades então dizia:
A 13ª casa do Cavaleiro de Ophiuchus apareceu logo agora. Será um bom presságio ou um mau presságio para nós, o exército de Hades? Deveríamos utilizar essa oportunidade para atacar ou deveríamos observar pacientemente? O que devemos fazer? No santuário de Atena vemos a lendária casa de Odisseus, com 2 estátuas de serpentes gigantes e aladas na entrada. Sem dúvidas, é a casa zodiacal mais chamativa que foi apresentada. A entrada traseira da casa era semelhante à frontal, e nela vemos Yoga que chegava com Atena. Ele dizia: Atena, finalmente chegamos. Essa é a lendária casa de Ophiuchus. Me pergunto se Odisseus realmente reviverá aqui dentro. Eu devo me apressar. Ao entrar na casa de Ophiuchus, Yoga começa a sentir algo. Mas o que é essa sensação? Todas as feridas que tenho em meu corpo estão desaparecendo. O que é isso? E de repente o cavaleiro cai e Atena também. E na entrada principal da casa de Ophiuchus, quem se aproxima é Shiryu de dragão. Ele dizia: então essa é a casa de Ophiuchus. Mas além do grande tamanho, parece que não tem nenhuma diferença com as outras 12 casas. Mas o que é isso? É uma sensação agradável, é como se meu coração e meu corpo estivessem sendo curados. Mas o que? De repente o dragão também cai. E na casa de Aquário uma história tentava acordar Shijima, que estava no chão, mas ele se surpreende. O que significa isso? As feridas de Shijima estão se curando. Não pode ser, é o poder curativo vindo da casa de Odisseus. Será por acaso essa a lendária hipnoterapia? A casa de Ophiuchus emanava um cosmo reluzente que se dispersa por todo o santuário. Nas escadarias para a sala do grande mestre, vemos Cardinale de Peixes que dizia: tanto a hemorragia quanto a dor estão desaparecendo por completo. No entanto, ao mesmo tempo estou sendo atacado por essa sonolência. O que isso significa? A lendária hipnoterapia. Maldição, se isso continuar assim eu vou... E de repente o Cardinale também cai no sono. E na casa de Leão, Deftou chamava por Kaiser. Ele dizia: olhe, está crescendo um pouco dos meus cabelos. Que assombroso, é o poder curativo da casa de Odisseus. Porém Kaiser se pronuncia: não fique tão feliz, Deftou. O cavaleiro de Câncer perguntava o porquê, e Kaiser, que aos poucos ficava de joelhos, responde: essa é a hipnoterapia, algo além da nossa imaginação que está prestes a acontecer. E Deftou, que ficava sonolento, também dizia: agora que você mencionou, eu estou perdendo a minha consciência. Os 2 cavaleiros caem em um sono profundo, e nas escadarias para Escorpião, Tema falava que seu corpo estava se recuperando, e Shun concorda: sim, meu corpo também está se recuperando, mas eu estou perdendo a consciência. Tema falava que Andrômeda tem razão, ele também estava, e os 2 cavaleiros de bronze então caem em um sono profundo. Izou na casa de Capricórnio dizia: esse é o poder da casa de Ophiuchus, então realmente está nos curando. E Mistória na casa de Aquário falava que o santuário estava em perigo. Vemos Doku também, que estava na beira da fenda dimensional. Ele diz: isso não está somente afetando os 12 cavaleiros de ouro das 12 casas, todos vão cair dormindo. E naquele momento o cavaleiro de Libra cai. Vemos Xion, que estava desacordado na casa de Ares, e de repente uma serpente branca se aproxima do cavaleiro. Todo o santuário cai em um sono profundo. A casa de Ophiuchus regressou, e Odisseus em breve irá ressuscitar. Na casa de Ophiuchus, Yoga de Cisne finalmente acorda, porém Atena não estava mais ao seu lado. Ele dizia: eu estava dormindo, mas como? Tudo ocorreu tão rápido. Onde está Atena? Saori desapareceu. A deusa que estava ao lado do cavaleiro desapareceu. Onde e em quais condições ela se encontra agora? De repente, atrás do cavaleiro surge uma enorme serpente dourada que dizia: não faça ruídos, esse é um lugar sagrado onde se cura as pessoas enfermas. O cavaleiro de bronze assustado perguntava: ah, mas quem é você? E a serpente de ouro responde: eu sou uma serva. Na era mitológica, o grande Asclépios desencadeou a ira dos deuses e foi expulso do santuário. Desde esse momento, nós sempre estivemos protegendo a casa de Ophiuchus, que se encontrava enterrada abaixo das 12 casas. Acreditamos que o grande Asclépios irá ressuscitar. Agora este momento chegou, habitando o corpo de Odisseus, que dizem ser a sua reencarnação. Mais uma vez ele regressará ao santuário. Bom pessoal, para deixar bem claro nesses vídeos resumão de Next Dimension, eu vou contar para vocês os pontos mais importantes da história, e isso é claro para que vocês não fiquem perdidos quando eu começar a trazer o resumo dos capítulos novos que vão sair ainda este ano. E obrigado por assistirem o vídeo até o final, não se esqueçam de compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais, e no mais é isso, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?